chave, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Glória a Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Bom estarmos aqui nessa noite chuvosa, abençoada. Você venceu, amém? Você venceu. Eu sei que a vontade, muitas das vezes, é a gente permanecer lá no nosso sofá, né? Mas Deus aí tem algo para falar conosco ainda nessa noite. Já falou através dos louvores, através das orações. Mas eu creio que Deus ainda tem coisas maravilhosas para falar aos nossos corações. Aleluias. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir no livro de 1 Reis, capítulo 19, lá no versículo 16. Amém? 1 Reis, eu falei primeiro mesmo? 1 Reis, né? Ah, então tá bom, pensei que tinha falado segundo. 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ler por enquanto só o versículo 16. Depois nós vamos ler outros versículos. Diz assim, no versículo 16: E Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel. E a Elixá ben Shafate, que é Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, te exaltar, ó Pai, nesta noite maravilhosa. Maravilhosa porque tu estás aqui. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, ó Pai. Meu Deus, aqui está a tua igreja, Pai, sedenta, querendo mais de ti, mais da tua presença, Pai, mais da tua graça, mais do teu favor. Ó Pai querido, eu sei que tu estás aqui, ó Pai, já operando, disponível, ó Pai, ao nosso favor. Os teus anjos já estão ministrando aqui neste lugar. Eu creio, ó Pai, que teu Espírito Santo já está movendo aqui os corações. Ó Pai querido, o que eu peço, ó Pai, nesta hora é que o Senhor, ó Pai, através da tua palavra, venha, meu Deus, trazer, ó Pai, algo novo nesta noite, ó Pai. Meu Deus, vá de encontro, ó Pai, a cada necessidade agora, ó Pai. Tu sabes qual é a necessidade de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, o livro de 1 Reis, capítulo 16, começa a falar aqui do chamado de Eliseu. Muitos nessa terra estão correndo atrás de uma porção. Tem gente que está disposto a matar, a morrer, por causa de uma porção. Muitos se metem em intrigas infindáveis, por disputa por uma herança de família, achando que se conseguir essa porção se tornarão as pessoas mais felizes do mundo. Outras estão dispostas até passar por cima de outras pessoas para obterem uma promoção de trabalho. Porém, estas coisas não passam de uma pequena e simples porção que trazem nada mais que uma alegria momentânea, que com o tempo se desfarão e não se fará mais lembrança do que isso representava. Porém, amados, nessa noite, eu não quero falar de uma porção comum.
Eu quero falar de uma porção espiritual, uma porção dobrada. Você pode repetir comigo? Porção dobrada. Mais forte, porção dobrada. Fala, porção dobrada. Vinda da parte de Deus. Essa sim é uma porção diferente. É uma herança diferente que realmente traz ao coração daquele que a recebe, uma alegria verdadeira. Traz a certeza de um futuro conectado com Deus. E também o contentamento espiritual. Eu gostaria de falar sobre esse assunto e tomar como base a vida de Eliseu. Eliseu, ele foi um homem que se colocou disponível para Deus. Ele tinha talvez outros objetivos na sua vida, mas de repente, algo novo aconteceu. E a Bíblia diz que este homem se lançou em Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele simplesmente se desconectou de tudo aquilo que era um projeto pessoal. E ele foi transformado no profeta Eliseu. Nessa noite, nós vamos falar sobre em busca da porção dobrada. Em busca da porção dobrada. Você pode repetir? Em busca da porção dobrada. Mais uma vez, em busca da porção dobrada. Fala assim, nesta noite, eu começo uma caminhada em busca da porção dobrada que o Senhor já tem preparado para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira coisa importante que eu quero destacar nessa passagem, não é que Eliseu tenha ido em busca da porção dobrada. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, é o próprio Deus ter visto em Eliseu uma pessoa que estava disponível e preparado, com seu coração preparado para receber essa porção. O mais interessante foi que o próprio Deus olhou aquele homem que simplesmente era um homem do campo e viu alguém que poderia mudar a sua geração. A Bíblia diz, amado, que ele falou para Elias, no momento em que Elias estava preocupado, porque ele pensava que era o único profeta que tinha sobrado em Israel, e Deus fala para ele: Elias, você vai ungir
na vida de Eliseu que levou o Senhor a escolhê-lo para receber a porção dobrada. A primeira característica fica aqui no versículo 19. Diz aqui no versículo 19 do capítulo 19: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava a terra com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa sobre ele. A primeira característica que Deus viu em Eliseu: ele gostava de trabalho. Ele gostava de trabalhar. Eliseu, ele era um trabalhador da terra. Ele estava arando junto com mais 11 pessoas, ou seja, ele estava na 12ª junta, tinha mais 11 pessoas além dele com outras juntas de boi ali, arando a terra, né? E quando Elias o encontrou, lançou a capa sobre ele. Aparentemente, ele era o patrão aqui, né? O dono daquelas terras, por isso um funcionário comum não teria autonomia para matar os bois e repartir com o povo. Apesar de supostamente ser patrão, ele não via dificuldade de arar as terras como um dos seus funcionários. Então, ele era próspero, porém a sua situação financeira não atrapalhava a sua fé em Deus. Então, às vezes a gente pensa assim: eu gostaria de ter mais tempo para Deus, para fazer tudo para Deus. Se eu não trabalhasse seria melhor para fazer. Não, Deus, a primeira coisa que Deus viu, a simplicidade daquele homem que aparentemente aqui ele era dono das terras, ele era o patrão e estava arando a terra juntamente com os seus funcionários, como um dos seus funcionários. Então, ou seja, ele não tinha dificuldade. Ele poderia estar atrás, lá no escritório, ele poderia estar só, né, na parte ali burocrática das vendas, ou seja lá o que for. Mas ele era um trabalhador. Então Deus, quando ele chama, né, assim como ele chamou Pedro, ele chamou João, que estavam ali pescando, André, Tiago e todos os outros que estavam o quê? Trabalhando. Então a primeira característica, ele era um homem próspero, mas isso não atrapalhava ele. Ele era o dono da terra, mas isso não dificultava. Ele gostava de trabalhar, né? A segunda coisa que está lá no versículo 20, diz assim, lá no versículo 20: então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, porque lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Então, a segunda coisa, característica de Eliseu, ele honrava pai e mãe. A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. A primeira coisa que ele fez foi falar para Elias: deixa-me primeiro beijar meus pais, deixa eu me despedir dos meus pais. Aí Elias falou: vai, mas volta, porque você sabe o que eu fiz com você. Jesus, fosse com Jesus, ele não deixava. Jesus tinha mais pressa. Ele falou: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Só que era uma outra situação. Aquele homem não estava, na verdade, querendo sepultar ninguém, não estava querendo falar com os pais, estava querendo correr do ministério.
Mas aqui, Eliseu não. Ele estava falando a verdade. Ele amava os seus pais. Então, jovens, você que trata os seus pais como se fosse qualquer coisa, de qualquer maneira, com qualquer palavra. E aí, velho? E aí, velha? Está pensando o quê? Não sei o quê. A gente está em outro tempo. Não. Honra os seus pais. Ele tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Não é só para jovem, não. Não importa a sua idade. Você precisa honrar. Então eu quero dizer, amados, que isso, Deus, Ele estava observando o dia a dia de Eliseu no tratamento dos seus pais. Como ele tratava a sua mãe, como tratava o seu pai. Então essa é a segunda característica: honrar pai e mãe. Porque os pais têm a autoridade dada por Deus. Tanto é que quando um filho fala assim, né, mãe, eu estou pensando em namorar com fulano, né? Quando a mãe disser assim, não vá. Não, você não sabe de nada, a pessoa boa toda a vida. Amado, não vá. Não vá. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão tremendo que Ele dá o discernimento espiritual aos pais para ver aquilo que o filho não está vendo. Então, se a mãe falou assim, não vá, não vá, porque quando vai, pode ter certeza, vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer. Essa é uma autoridade dada por Deus. Então, honrar pai e mãe. Então, o gesto de Eliseu de despedir dos pais mostra que Eliseu tinha um bom relacionamento familiar. Seus pais também pareciam ser pessoas compreensíveis, já que de uma hora para outra seu filho estava deixando os negócios da família para se dedicar ao ministério profético. Creio que os próprios pais ensinaram a Eliseu a ser assim. Quantos pais hoje não entenderiam isso? Muitos diriam, você vai deixar uma vida confortável e segura para ir atrás de sonhos que não te levarão a lugar nenhum, a servir um Deus que você não está vendo. Há muita falta de sabedoria, muitas das vezes pais que não conseguem, né, porque não entendem as coisas espirituais, mas às vezes até entendem. Às vezes são até crentes, mas não entendem que o que Deus tem para o seu filho, né, não foi o mesmo que fez com você, mas vai fazer com o seu filho. Vai levar além, vai levar em outros lugares. Então os seus pais, os pais de Eliseu entenderam isso. De uma hora para outra, Eliseu estava deixando os negócios da família para ir atrás de Elias, sem saber como seria o final da sua história, mas ele entendeu que era o chamado de Deus. A terceira característica, no versículo 21, diz: e Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois, né, os aparelhos ali, e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando o seu assistente aprendiz. A terceira característica, Eliseu era decidido. E principalmente concernente às coisas espirituais. O gesto de Eliseu ter matado os bois também era uma forma de dizer que ele não voltaria correndo, procurando a sua ferramenta de trabalho, quando atravessasse pelo primeiro problema ministerial. Eliseu não queria ser tentado a voltar atrás. Muitos não conseguem avançar espiritualmente porque ficam presos ao passado, que muitas vezes funcionam como um tipo de porto seguro. Nessa noite nós precisamos entender, amados, que enquanto o Senhor não for o seu porto seguro, você não vai avançar. Então matar os bois e repartir, ele estava dizendo,
para aqui, eu não vou voltar mais, eu estou decidido. A capa foi colocada sobre mim, Deus me escolheu, então eu decido. Eu não quero ser tentado a voltar atrás. Então é como aquele que passou de barco para a ilha, e naquela ilha Deus tinha um propósito lá, e ele falou: vou afundar o barco, porque senão o primeiro problema que eu passar nessa ilha, eu vou pegar o meu barquinho e voltar para casa. Eliseu estava dizendo para todos que ali estavam: eu estou matando esses bois, eu estou fazendo essa churrascada, dizendo para vocês que para atrás dessa junta de bois, para arar a terra, eu não vou voltar mais. É um novo tempo. Deus me chamou, então Ele vai suprir as minhas necessidades. Deus me chamou, então se foi Ele que chamou, Ele sabe o que está fazendo. Então, no primeiro probleminha que acontecer, eu não vou voltar correndo. Pedro fez isso. Pedro, quando as coisas começaram, Jesus foi crucificado, Pedro negou a Cristo. Lá no capítulo 21 do livro de João, a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar peixes comuns, não almas, como Deus tinha falado para ele. Ele falou: vou te ensinar a ser pescador de homens. E Pedro, depois de toda aquela situação, ele voltou a pescar. Não pescou um peixe sequer. As coisas deram errado para Pedro, mas depois houve o conserto, e Deus restaurou ele. Mas Eliseu, ele sabia que era a última vez que ele tinha arado a terra, que ele tinha deixado agora os negócios da família para seguir o ministério profético. Eu sei que talvez você tenha muitos sonhos pessoais, mas Deus, quando Ele tem pressa, quando Ele tem algo para fazer, para mudar uma geração, Ele muda os seus planos, seus pensamentos, todo aquele contexto, para te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele supre. Ele supre. Né, varão? Né? Ele supre. Então eu quero dizer uma coisa, irmãos: matar aqueles bois e repartir com o povo era uma forma também de despedida usada na época, pois Eliseu não voltaria mais para arar a terra. Apesar de Eliseu ser um homem do campo, ele tinha algum conhecimento das coisas espirituais, pois quando Elias lança a capa sobre ele, na mesma hora ele entendeu o que tinha acontecido ali, e que não voltaria a ver os seus pais por muito tempo talvez. Por isso ele foi se despedir. Então esse foi o chamado de Eliseu, foi o início do chamado de Eliseu, que imediatamente se lançou nesse ministério profético. Então Eliseu, ele começa a caminhar junto com Elias, e ele começa a ver as maravilhas que acontecia diante dele, através do seu líder. Ele via o quanto Deus era com Elias, e cada dia mais Deus ia colocando no coração de Eliseu: é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E Deus colocou algo no coração de Eliseu, muito forte. Ele não falava para ninguém, mas Deus colocou no coração dele: eu quero a porção dobrada que está sobre a vida do meu líder Elias. Ele não falava para Elias isso, e nem falava para os outros profetas, mas Deus colocou isso no coração dele: eu quero a porção. E dali por diante ele passou a ir em busca desta porção. Então ele servia o ministério, servia Elias com entusiasmo. Ele passou a amar esse ministério profético. Ele, apesar das perseguições, das lutas, mas ele passou a amar. Então, se você está pensando em ir
em busca da porção dobrada, você precisa amar. Você precisa amar essa igreja. Você precisa amar a sua liderança. Você precisa amar os seus pastores. Você precisa honrar essa casa. Você precisa honrar o Deus dessa casa. Você precisa honrar. Honrar, irmão. Honrar como? Honrar com palavras. Honrar com ações. Honrar com o seu dízimo. Honrar com a sua oferta. Honrar. E ele passou a amar o ministério. E Eliseu fez, o que ele fez para conseguir esta unção dobrada? O que ele fez para cada dia a unção, essa porção dobrada chegar até ele? Primeira coisa, ele buscou na fonte certa. E a fonte certa aqui nesse caso era o próprio Elias. Ele não desgrudou mais de Elias, ele passou a andar mais perto ainda de Elias. Por quê? Porque ele já sabia, assim como todos os outros profetas, que Elias seria arrebatado num carro de fogo. Elias seria arrebatado por Deus. Talvez não sabia que era um carro de fogo, mas sabia que ele seria arrebatado por Deus, porque o próprio Elias contou para todos ali, todos sabiam. Então, quando ele soube dessa situação, agora que eu não desgrudo mais. No 2 Reis, abra aí, 2 Reis capítulo 2. 2 Reis capítulo 2, versículo 2. Diz assim, no versículo 2: e num caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. Ou seja, o Senhor está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixareis. E por isso desceram juntos a Betel. Eliseu, amado, ele agora que ele pensou, agora que eu não desgrudo mais do meu líder, porque eu já não desgrudava, eu sirvo ele há tanto tempo de perto, e agora nesse momento crucial, que eu sei que ele vai ser arrebatado, é a hora da minha bênção, eu não vou desgrudar. E chega o grande dia na vida de Elias, e na vida de Eliseu também, do ministério profético de Elias. E Eliseu estava a par desse acontecimento, que ele seria tomado por Deus. Então Elias pede para Eliseu aguardar ali, pois o Senhor estava enviando a Betel. Porém Eliseu dá uma resposta que confirmava o que Deus queria fazer através dele. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei só. Ou seja, em outras palavras, você vai, eu também vou, não vou te deixar só. Eliseu havia seguido Elias por todos os lugares, servindo o seu líder, em tudo quanto precisava. Ele entendeu que exatamente nesse momento, no dia D, ele não poderia estar longe de Elias. Ou seja, no dia que Elias seria levado aos céus, que ele o deixasse. Então, eu quero dizer que Eliseu sabia a fonte que ele teria que buscar essa porção dobrada, porque ele via isso na vida do seu líder. E ele passou a andar mais perto ainda. Diga com quem andas, e eu direi onde você vai chegar. Com quem você está andando? Quem anda com bênção vai ser bênção, vai se amoldar a essa pessoa. Mas quem anda com pessoas erradas acaba ficando igual. Eliseu, ele ficou parecido com Elias, porque ele ficou grudado com Elias o tempo todo. E é por isso que ele falou: eu quero essa porção, eu quero essa porção, eu quero mais de Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva para as coisas pessoais, eu quero agora as coisas de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que Elias falou: fica aqui, meu filho,
que eu vou em Betel. Deus me mandou em Betel. Meu líder, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Eu não vou deixar vocês só. Eu estou juntinho, coladinho com você. Né? O pessoal fala nesses dias, estamos juntos. Só que o estamos juntos hoje em dia aí é meio fraco. Porque ele diz estamos juntos, na hora da dificuldade está longe. Mas Eliseu falou, eu vou juntinho com você. Elias, ele não era bobo, ele sabia. Era um teste. Deus já tinha falado para ele que Eliseu seria o seu sucessor. Era um teste para ver até onde Eliseu ia, estar atento, ou seja, ia ser obediente até o final, se ele ia no meio do caminho desanimar. Então, a segunda coisa, ele sabia onde ele queria chegar. Eliseu deixou tudo, seus negócios, família, plano pessoal, seus planos pessoais, para seguir o profeta Elias, para fazer parte de um ministério do qual se lançou de corpo e alma. Eliseu tinha um alvo e ele não deixaria escapar essa oportunidade. Ele queria mais de Deus, ele amava as coisas de Deus, estava disposto a colocar toda a sua vida à disposição do reino. Na mente de Eliseu, tudo já estava bem claro e definido. Ele pensava, eu quero a porção dobrada de que está sobre a vida do meu líder. Eu quero a porção dobrada. É o que estava na mente dele, eu quero essa porção dobrada. Ele só não sabia exatamente como isso ia acontecer, nem se aconteceria, mas Eliseu esperava até que o Senhor lhe desse um sinal, que o Senhor lhe concederia essa porção. Eliseu não estava querendo a unção de Elias por inveja, que muitas das vezes acontece, nem por impulso ou vanglória, mas por amar aquela obra, aquele ministério, e por entender que era necessário dar prosseguimento ao ministério profético, e se possível, que fosse através da vida dele. Então Elias não estava querendo a unção que estava sobre a vida do seu líder por inveja, irmãos, por impulso. Muitas das vezes acontece isso, né? Aquele, se isso fosse meu, se... Não era por inveja, era por amor àquela obra. E era Deus que estava colocando no coração de Eliseu, porque Deus já tinha chamado Eliseu, mas Eliseu nem sabia, mas Elias sabia. Então esse pensamento, eu quero essa porção dobrada, é o próprio Deus que já estava colocando na mente e no coração de Eliseu. Deus, ele vai colocar no seu coração, vai começar a colocar no seu coração um amor tão grande pelo ministério que você faz parte. Pode ser o ministério mais simples desta igreja, mas é aí que Deus vai usar você, é aí que Deus vai te conceder a porção dobrada. Pastor, se fosse aí no púlpito, se eu fosse um pastor. Quem disse, irmãos, que a porção dobrada é só se você for um pastor, é só se você... Eu quero dizer, amado, a porção dobrada é para aquele que quer servir. A porção dobrada é para aquele que quer servir. A porção dobrada é para aquele que quer servir. Eliseu, ele queria servir ao ministério. Eliseu, ele queria continuar servindo. Então é isso que Deus vai fazer na sua vida, colocar esse amor, e eu quero dizer que no momento certo ele te concederá essa porção. A terceira coisa, Eliseu não perdia tempo com conversa fiada, o famoso tititi. Olha o que diz, porque quando chegou, deixa eu ver se eu acho aqui que eu não anotei o versículo, mas versículo 3 do capítulo 2. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje
o Senhor vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu, ele disse: sei, calai-vos. Ou seja, não vamos ficar falando nisso. Em Betel, alguns discípulos dos profetas chegaram para Eliseu e indagou se ele sabia que Elias seria tomado por Deus, e a resposta de Eliseu foi: estou sabendo, porém não vamos falar mais nisso. Eliseu tinha todo um projeto espiritual para o seu futuro, porém ele não era o tipo de pessoa que saía falando para todo mundo a respeito disso. Nem o próprio Elias sabia das suas intenções concernente ao ministério, pelo menos pela boca dele. Elias sabia por Deus, mas pelo Eliseu não, porque ele aguardava tudo em Deus. Nós precisamos aprender a aguardar Deus naquilo que o Senhor coloca em nossos corações, porque no tempo certo as coisas vão acontecer, vão tomar um rumo favorável. Os discípulos dos profetas aparentemente não falavam em outra coisa a não ser no arrebatamento de Elias. Acabou se tornando algo banal entre eles e virou uma conversinha de esquina. Mas para Eliseu era diferente. Este acontecimento mudaria toda a sua vida. Então cuidado com quem você compartilha o seu futuro. Cuidado para você não banalizar coisas que Deus colocou no seu coração, que são tão tremendas, vai mudar a sua vida. Mas se você passar a falar para todas as pessoas a respeito desse projeto espiritual, desse plano que Deus colocou para você, muitas das vezes as pessoas não vão valorizar, vão banalizar. Eliseu, ele falou: calai-vos, eu já sei disso, não vamos falar nisso, porque ele aguardava em Deus. Às vezes nós não conseguimos, vou falar, deixa eu falar, sai falando para todo mundo. Não é que você não vai falar para uma pessoa mais achegada, que é espiritual igual você, que busca igual você, né? Mas sai falando para todo mundo. Ali estava aquele tititinho dos profetas. É por isso que Deus escolheu os profetas, escolheu Eliseu. Então eu quero dizer uma coisa, amados: o único que precisa saber é o próprio Deus. Quando Deus me chamou, por exemplo, para o ministério pastoral, o meu líder, o apóstolo Nilson, nunca soube das minhas aspirações, que eu queria ser pastor. Nem eu sabia se eu queria. Eu só queria fazer a obra do Senhor, eu queria ganhar alma, eu queria ir em frente, mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa para fazer, não sabia exatamente o que. Mas nunca cheguei para o meu líder e falei: olha, quero que o Senhor me unja pastor. Eu quero que o Senhor me unja pastor. Eu quero que o Senhor me unja pastor. Eu quero que o Senhor... Nunca. Mas depois de anos servindo de perto, o meu líder, um dia ele me chamou. Ele nem me perguntou, falou: eu vou te ungir pastor. Então, foi a confirmação. E eu senti no meu coração quando ele falou isso. Isso vem de Deus, porque eu amo a obra do Senhor. Eu sei que isso vem da parte de Deus. Isso vem da parte de Deus, né? Eu me lembro que um dia, pouco tempo antes disso, a pastora Jane, ela foi falar comigo. Eu não era pastor ainda, ela veio falar comigo, se referindo alguma coisa comigo. Aí falou: pastor, tal. E pastor, não. Aí ela falou assim: receba. Eu falei: eu recebo. A pastora Jane nem vai se lembrar disso, mas já tinha algo no plano espiritual, entendeu? Já tinha algo acontecendo. Então o que Deus tem para você, amados, não adianta, é seu. A sua túnica, o projeto que Deus tem, a porção que Deus tem para a sua vida é para você e ninguém vai tirar. Mas não banalize aquilo que é tremendo e maravilhoso que Deus preparou para você. Não menospreze, não torne menor. Falando para todas as pessoas, fale para Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A quarta coisa que Eliseu fez em busca da porção, ele estava passando por um teste, mas continuava firme no propósito. A mesma situação se repetiu em Jericó e indo para o Jordão, e Eliseu se manteve firme no seu propósito de estar colado com Elias.
né? Às vezes nós estamos firmes no propósito de algo que Deus colocou em nossos corações, mas com os problemas e a demora, aos nossos olhos, nós acabamos desistindo de perseverar, e às vezes está tão perto de acontecer. Então, Eliseu, ele não desistiu, ele continuou perseverando. A porção não chegava, mas ele continuou servindo, ele continuou adorando, continuou buscando. Então, amados, espere em Deus, porque às vezes está tão pertinho, quando tu está chegando, vou desistir, está demorando demais, eu vou desistir. Não desista, porque se Deus prometeu, Ele garante, Ele fará no tempo dEle, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo também não é o tempo de Deus, é diferente o Kairos do Senhor. Então Deus fará, o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus Cristo. A porção chegará, a porção chegará. Não é hora de desistir, está muito perto, em nome de Jesus. E a quinta e última coisa que ele fez, ele não fez rodeio ao dizer o que ele queria de Deus. Elias e Eliseu atravessaram o Jordão. Ele foi passando pelo teste. Primeiro Elias falou: olha, o Senhor me mandou a Betel, fica aqui. Ele falou: não, eu vou com você. Depois mandou a Jericó: Deus, fica aqui, porque Deus me mandou ir lá em Jericó, fica aqui, me espera. Não, tão certo quanto vive o Senhor. Ele continuou perseverando. O Senhor aí, e os profetas de Betel falando: você está sabendo, tititi. Os profetas também de Jericó, né, os filhos dos profetas. E você está sabendo que Eliseu vai ser? Todo lugar, você vê, todo lugar estava sabendo. E aquele bafafá, aquele tititi, e Eliseu: calai-vos, esperando em Deus. E agora Elias fala: o Senhor me enviou ao Jordão, fica aqui. Agora, irmãos, era a hora. Imagina se na hora que ele falou: estou indo ao Jordão, Eliseu falou: então tá bom, então você pode ir, eu vou ficar aqui que agora eu estou cansado. Agora era a hora, irmãos. Na hora do Jordão era a hora. Não foi em Betel, não foi em Jericó, foi na hora que o Senhor enviou a Jordão. E ele falou: tão certo quanto vive o Senhor, não vou te deixar, vamos juntos, estamos ligados. E a Bíblia diz que Elias passou o Jordão. Primeiro pegou sua capa, enrolou, dobrou sua capa, bateu com a capa no Jordão, se abriu em duas partes, ele passara em seco. E logo após, Elias pergunta para Eliseu. Aí é que vem a resposta: Eliseu, o que você quer que eu te faça? Meu Deus, já estava prontinho na cabeça de Eliseu. Já há muito tempo que já estava prontinho na cabeça de Eliseu todos os planos espirituais. Elias e Eliseu atravessaram o Jordão em seco. Depois Elias tocou nas águas do Jordão e ela se abriu. Logo após veio a resposta de Deus que tanto Eliseu ansiava. Lá no versículo 9 diz assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Ele não ficou rodeando. Elias perguntou a Eliseu o que ele gostaria que Elias fizesse por ele. A resposta já estava pronta no coração de Eliseu há muito tempo. Então ele responde: eu quero por herança a porção dobrada que está sobre ti. A porção dobrada que está sobre a sua vida. E talvez a gente fique imaginando assim: o que é essa porção dobrada? Será que a unção
será que Eliseu estava pedindo para ter o dobro da unção de Elias? Não. Talvez você pensava que sim, mas não é. A porção dobrada significava que é como um filho em Israel, que era o primogênito. Ele, por ser o primogênito, ele recebia uma porção dobrada de tudo que era do pai. Ele recebia o direito de ser servido, uma porção maior da herança. Então a coisa é muito mais profunda do que receber a unção, duas vezes a unção de Elias. Então também não faria sentido ele dizer, né, meu líder, eu quero ter 2 vezes mais unção do que você. Ou seja, em outras palavras seria isso. Então ele estava pedindo assim, eu quero a herança desse ministério, né, em relação aos outros profetas. Eu quero a porção dupla em relação a eles. Eu quero estar à frente desse ministério. Eu quero ser o seu sucessor. Eu quero ser o seu sucessor. Isso estava exatamente de acordo com o que Deus já tinha falado, que Eliseu seria o sucessor. Então a coisa é mais profunda, era uma herança de Deus. Eliseu, ali Elias falou, mas coisa difícil que você me pediu, meu filho. Mas se você me ver na hora que eu for arrebatado pelo Senhor, se você ver, estiver perto de mim, isso se fará. Mas se você não ver, não vai acontecer nada. Aí que ele grudou mesmo. Aí que ele grudou mesmo. A Bíblia diz, amado, que logo após esse momento. Agora imagina se Eliseu tivesse assim, peraí, me dá um tempinho para pensar. Eu vou jejuar, vou orar, né? Eu vou pensar no que eu quero. Não daria tempo, porque foi um negócio de segundos depois ou minutos depois. Tem coisas, irmãos, tem oportunidade que a gente não pode perder. É naquela hora, é naquele momento. Se você perder, o apóstolo que sempre falava, né? Oportunidade é careca, tem um fio de cabelo. Você perdeu aquele ali. Então não podemos perder a oportunidade. Eliseu não perdeu. Na mesma hora ele falou, eu quero a porção dobrada que está sobre a sua vida. Eu quero a herança. Eu quero ser um novo profeta nesse ministério. Eu quero que você me deixe como a herança, como se eu fosse o seu primogênito. Eu quero receber isso. Porção dobrada se dava também quando uma pessoa gostava muito da outra, como foi no caso de Eucana, deixava para Ana uma porção dobrada, né? Então era algo especial, era uma herança especial, era algo especial. Nesse caso aqui é uma herança do ministério profético que estava sobre a vida de Elias. Ele receberia a unção de Elias e também a herança do ministério. Tremendo. Então era algo maior do que isso. É como se fosse um filho pedindo o direito de primogenitura que era dado aos filhos mais velhos. Então ele disse, eu quero ser o seu sucessor nesse ministério. E Deus queria que ele fosse o sucessor também de Elias. Então tem oportunidade na nossa vida que nós não podemos correr o risco de perder. Então Elias, depois da resposta de Eliseu, na mesma hora foi tomado por Deus por um carro de fogo. A capa dele cai perto de Eliseu e ele toma a capa, ele toma a capa de Elias e pensa, preciso ter certeza que o meu pedido foi atendido por Deus através de Elias. Então ele pega e faz igual que Elias fez. Ele pegou a capa de Elias, dobrou e tocou nas águas, e ele ficou aguardando, cadê o Deus de Elias? E tocou na água. Eu quero dizer, irmãos, as águas se abriram na mesma hora. Eita, glória a Deus. Ele deve ter ficado maravilhado, porque foi a primeira maravilha que Deus fez através dele.
O primeiro sinal que Deus fez através da vida de Eliseu. Ele creu, ele acreditou e ele recebeu a porção dobrada de Deus. Interessante que de longe tinham pessoas olhando para ele. E ele disse: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Então, Deus permitiu que alguns profetas estivessem ali observando de longe tudo o que acontecia. E eles viram depois do arrebatamento de Elias, Eliseu fazendo seu primeiro sinal, abrindo o rio Jordão. E eles não tiveram dúvidas. A unção de Deus agora está sobre Eliseu. E que que ali estava o seu novo líder no ministério profético. É forte isso. Deus permitiu que os filhos dos profetas, de longe, olhando tudo ali, viu quando Elias foi arrebatado, e viu quando a capa caiu, viu quando Eliseu pegou a capa e bateu no rio e as águas se abriram. Aí não teve dúvida. Deus faz tudo completo, irmãos, quando Deus tem para fazer, porque senão poderia ficar dúvidas. Será que esse é mesmo um novo líder? Não sei não. Mas não teve nenhuma dúvida. Eles viram que a mesma coisa que Elias fez, Eliseu fez. Ou seja, a mesma unção estava sobre a vida de Eliseu. É forte, irmãos. É forte. Quem quer ainda esta unção? Quem quer a porção dobrada em nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Quem quer essa herança vindo do Senhor, em nome de Jesus? Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Baseado na vida de Eliseu, amados. Será que você está disposto a receber essa porção de fato? Será que você quer mesmo? O que você faria para receber essa porção? O que você faria? Pensa. Será que você está disposto a deixar tudo e a priorizar Deus e o reino de Deus para receber? Eu sei que você falou que quer, mas agora não se trata só de palavras. Se trata de ação. Será que você está disposto a abrir mão dos seus projetos pessoais para receber essa porção da parte de Deus? Mesmo que essa honra não chegue no seu tempo. Será que você está? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: Ele tem algo a fazer. Ele tem algo a fazer. Este é o ano da porção dobrada. Esse é o ano da porção dobrada. Esse é o ano da porção dobrada sobre a vida desta igreja, sobre a vida de você que está em casa, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É o ano da porção dobrada do Senhor sobre as nossas vidas. Uma nova unção, um novo tempo, a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor em todas as áreas, em nome do Senhor, a cura, em nome de Jesus, a cura física, a cura espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o tempo de Deus. Eliseu não era melhor do que nós. Era uma pessoa simples do campo. Era uma pessoa simples. Mas que os olhos de Deus viram ali um coração disponível, disposto para fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. E quanta coisa Deus fez através da vida de Eliseu. Muitas coisas, muitos milagres. E é assim que Deus vai usar a sua vida.